Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos envolve, nos inspira, nos assiste nesse instante, possa continuar derramando a sua luz sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradecidos a Jesus e a espiritualidade maior por trazer esses irmãos da pátria espiritual na noite de hoje até este salão, para que possam, juntamente conosco, aprendermos um pouco mais sobre as lições morais deixadas pelo Cristo. Como nos diz Paulo de Tarso: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Te rogando ainda, Pai misericordioso, permita que nossa Mãe Maria possa, juntamente com os legionários do bem, nesse instante, levar a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, que eles se sintam reenergizados, fortalecidos para os embates que ainda estão por vir e que em breve possam estar juntos de nós novamente. O tema escolhido para nós conversarmos na noite de hoje: Ano Novo, Vida Nova. Há cerca de alguns dias atrás, 42 dias atrás, nós desejávamos, na passagem do ano, um feliz ano novo, muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas o que nós prometemos para a nossa melhoria? O que é que nós comungamos com o Pai, com a espiritualidade maior, que nós faríamos de diferente do que fizemos no ano passado ou nos anos anteriores? Então, o tema que nós escolhemos para conversar é justamente sobre isso, sobre aquele tema recorrente que a gente escuta muito nas casas espíritas: a reforma íntima, a mudança do homem velho para o homem novo. E para que nós possamos realizar essas mudanças, nós precisamos primeiramente saber o que é renovar, a ação de fazer com que algo fique novo, ato de se modificar algo, alguma coisa para melhor. E o que é que nós temos renovado em nós para que se torne melhor, para que as pessoas, ao se aproximarem, para nos perceberem, vejam que realmente nós mudamos? O capítulo 17 do Evangelho, quando Kardec nos chama a atenção para o tema sede perfeitos, como o Pai Celestial foi, ele fala que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, se reconhece pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. Qual é o esforço que nós temos feito para domar essas más inclinações que ainda dormitam grandemente dentro de cada um de nós? Em especial o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cupidez, a sensualidade desregrada, a avareza, a maledicência, a falta de paciência. O que nós temos feito para modificar isso em nós? Qual o tipo de comportamento que já nesses 42 dias do novo ano eu tenho modificado em mim? Porque muitas das vezes a gente aponta os erros para o nosso semelhante, esquecendo que esses erros que a gente, via de regra, nós enxergamos no outro, é aqueles que sobejamente nós carregamos dentro de nós. E o que nós temos feito para dilapidar isso? Para desbastar essa pedra bruta que somos cada um de nós? Então nós precisamos renovar as nossas atitudes. E o amor não mora nas palavras, o amor mora nas atitudes. Já nos dizia Cristo, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Quais são os exemplos que nós temos efetivamente colocado em prática para arrastar as pessoas? Então, a atitude é uma norma de procedimento que nos leva a um determinado comportamento. É o impulso que nos leva a tomar uma decisão e agir. E entra ano, sai ano, a gente faz as mesmas promessas. Cadê a decisão, o impulso em agir? Cadê a força de vontade? E aí a gente lembra daquele velho jargão, né? Boa vontade, o inferno está cheio. E assim somos nós. O que realmente nós fizemos já de diferente das atitudes tacanhas, mesquinhas nossas do ano passado, dos anos anteriores? De orgulho, de vaidade, de egoísmo, principalmente o egoísmo e o orgulho. Negação da humildade e da caridade. Porque o dia que nós não formos mais egoístas nem orgulhosos, o que vai imperar vai ser a humildade e vai imperar vai ser a caridade.
E como nos fala Santo Agostinho no capítulo 13 do Evangelho, da sobra da nossa mesa, não do resto, da sobra das nossas mesas, alimentaremos a todos aqueles que passam fome pelo mundo. Mas infelizmente não é assim que nós aí estamos agindo. Mas nós precisamos renovar as nossas atitudes, mas não renovar por renovar, mas sobre a inspiração do nosso único guia e modelo, que é Jesus. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vestivos do homem novo que foi criado segundo Deus. Não devemos nos amoldar no padrão desse mundo. E o problema é justamente esse, que aquele que realmente é o único guia e modelo que nós deveríamos seguir, nós não seguimos. Sem ter nada contra o que o mundo tem nos proporcionado, mas quem é que nós temos seguido? Quem é que tem sido guia e modelo nosso? O Neymar da vida? Uma Anitta? Um Pablo? São os exemplos que têm moldado a juventude, que têm nos moldado. Por que não nos espelharmos no Cristo? Então nós temos nos espelhado nos falsos profetas e nós temos que ter cuidado com isso. Então Kardec nos fala dos valores morais. O espírito precisa renovar-se constantemente, fugir à rotina paralisante, por meio da absorção de valores novos, intelectuais e morais, através do estudo e da prática do bem. E é exatamente aquilo que nós não fazemos. Eu sempre falo nas casas espíritas que eu trabalho, se tem uma coisa que o espírita é preguiçoso é quanto a ler, é quanto a estudar, é quanto modificar as suas atitudes. A gente quer que o outro se modifique. O dia que nós nos modificarmos, nós vamos ver que não era o outro que precisava de ser modificado, era simplesmente nós. Ontem eu até falava com os irmãos lá no solar de Adrianinha, eu aprendi uma frase que agora não sai da minha boca. Eu estou no estágio da minha vida que eu prefiro ter paz do que ter razão. E é verdade, nós precisamos de paz, não é de ter razão, porque nós não vamos conseguir modificar o outro, nós não vamos. Então nós temos que modificar a nós, senão cairemos no desequilíbrio, na perturbação e na enfermidade. É aí que vem as obsessões, porque nós não mudamos as nossas atitudes, nós não adquirimos valores morais novos, intelectuais. A gente fica nessa rotina paralisante. 2022 eu era assim, 2023 também, 2024, 2025, 2026, ano que vem vai ser a mesma coisa, e a gente não fica enxugando o gelo, a gente não sai do lugar, não nos melhoramos, não crescemos, e é isso que nós precisamos modificar, fazer essa reforma íntima, sair do homem velho para o homem novo, renovando o quê? Atitudes. Então nós precisamos adquirir esses valores morais, paz, responsabilidade, amor, união, tolerância e tantos outros que o capítulo 17 nos fala, como sermos um homem de bem. Lá é como uma receita de bolo, nos fala da paciência, da humildade, da fraternidade, solidariedade, calma, resignação. Está lá no capítulo 17, o homem de bem, salvo engano no item 3 do capítulo 17. Então o que nos ensina André Luiz? Somos instrumentos das forças com que nos sintonizamos, edificantes ou perturbadoras. Cada um emite com sentimentos raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Eu sempre falo isso aqui. Diga-me o que pensas e o que sentes, que eu dir-te-ei com quem andas. Se os nossos pensamentos são elevados, se os nossos sentimentos são voltados para a prática do bem, da benevolência, da indulgência, do perdão, da caridade verdadeira, quem é que vai se aproximar de nós? Espíritos bons, benfazejos, que simpatizam com esse mesmo viés de comportamento nosso, voltado para o bem, e vão nos instruir, vão nos inspirar, vão nos auxiliar. Mas de igual forma, se nós levantamos azedos, com mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, raiva, reclamação o tempo todo, o que é que nós vamos atrair para junto de nós? Espíritos inferiores, irmãos nossos que partiram para a pátria espiritual, movidos pelo mesmo sentimento de vingança, de mágoa, de ódio, de rancor, a quem nós chamamos de obsessores,
a quem o Chico nos ensinou que nada mais são do que os nossos credores, para quem nós contraímos dívidas nas vidas passadas e agora logram êxito em nos encontrar e querem acabar com a nossa vida. E como é que nós fazemos para, como diz o Chico, para que esses irmãos se afastem de nós, nos perdoem? Caridade, prática do bem, porque eles vão perceber em nós uma mudança de comportamento, que nós não somos aqueles que nós matamos eles na vida passada, traímos, roubamos, furtamos, denegrimos. Então nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos entrar em outra onda espiritual, mais benéfica para cada um de nós. Então tem pessoas que não ficaram esperando que tudo se realizasse, elas realizaram, e outras não renovavam apenas esperanças para o ano novo, renovavam compromissos, como Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, Dom Helder Câmara, Betinho, Bezerra, Eurípides Barçanufo, o Gigante Deitado, e tantos outros, São Francisco, Joana de Cusa. Então nós temos aí inúmeros irmãos que foram exemplos para nós, não pelas palavras, mas pelos exemplos. Eles arrastaram pelos exemplos. Eles não só falaram, eles fizeram, eles praticaram. E é isso que nós precisamos fazer para que nós possamos mudar de atitude. Então, o ano para que nós possamos modificar as nossas esperanças. E as promessas mais comuns que nós realizamos na virada do ano novo, a primeira é: vamos ter uma alimentação mais saudável. Segundo, emagrecer e praticar mais exercícios. Deixar algum vício que possuímos. Ser mais organizado. Ler mais. Investir na carreira profissional. Casar, ter um filho, comprar uma casa, um carro. Então essas são algumas das promessas que nós fazemos, via de regra, na virada do ano. Mas nós não fazemos as promessas de que vamos ser mais caridosos, que vamos deixar de ser egoístas, deixar de sermos orgulhosos, avarentos, maledicentes. Isso a gente não faz. Então nós temos que mudar realmente, nós temos que renovar as nossas atitudes, nós temos que nos comprometer e realmente nós temos que exercitar essa modificação. Emmanuel faz uma carta de Ano Novo no livro Vida e Caminho, que diz: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-nos para a execução de velhas promessas que ainda não tivemos a coragem de cumprir. Olha só que interessante. Então, o ano novo é a oportunidade de aprender, trabalhar e servir, e cumprir com velhas promessas que nós ainda não tivemos coragem. E prossegue, Emmanuel: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre, ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então nada mais é do que realmente uma mudança de ciclo à virada do ano. Mas o que nós precisamos é renovar as nossas atitudes, o que nós precisamos é ter compromisso e cumprirmos os desígnios que todos nós estamos incumbidos de realizar. E André Luiz nos fala também sobre as decisões para o ano novo. Somos tangidos por fatos e problemas,
a exigirem a manifestação da nossa vontade em todas as circunstâncias. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. E realmente, nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Ninguém é responsável pela nossa felicidade, a não ser nós mesmos. Então nós temos que mudar as nossas atitudes, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, nós precisamos estar com os pensamentos elevados, os sentimentos voltados para esses valores morais que Kardec nos conclama a adquirirmos, para que realmente nós possamos nos tornarmos cada vez mais ditosos, mais felizes. E alguns fatos nós precisamos adotar na nossa existência. Primeiro, tomar consciência, cuidar de nós, sermos cada vez mais capazes, escolhermos nosso próprio caminho. Nós temos escolhido muitas das vezes o caminho errado. Projetar a coragem de assumir compromissos. Essa é a nossa primeira tarefa. O autodescobrimento. Quem somos nós? Onde é que mais nos afeta? Quais são os defeitos que eu mais carrego? O que eu preciso melhorar no meu dia a dia? Olha. Então nós temos que tomar esse conhecimento, tomar essa atitude para que a gente possa realmente saber quem somos nós e o que é que nós queremos para a nossa vida. Segundo ponto, firmeza. Não é fácil mudar as atitudes milenares. Firmeza para assumir essa mudança, fazer essa reforma íntima. Então, como diz o Chico, o importante é a vivência cotidiana do Evangelho, uma caminhada pessoal, gradativa. Nós não vamos sair daqui hoje tomando conhecimento de tudo isso e amanhã nos tornarmos santos. Nós não vamos modificar da noite para o dia, mas nós precisamos dar o primeiro passo. E é esse primeiro passo que a gente vem protelando há muito tempo. É esse primeiro passo que nós não temos tido a determinação e a coragem para modificar. Vou voltar aqui. Então é um gradual crescimento íntimo, dia após dia, mudança comportamental, renovando as nossas atitudes e percebendo a nossa mudança interior. Atenção, por que eu agi desse modo com relação a determinada pessoa? Atenção com as nossas atitudes equivocadas, por que eu agi dessa forma? Tua medida, nos fala o Evangelho. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos dentro de nós. Explicando melhor, a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Foi o que Chico nos ensinou. Os defeitos que nós mais apontamos nos outros são aqueles que nós carregamos muito dentro de nós. E nós precisamos mudar isso. Por isso que Kardec, quando indagou da espiritualidade maior, como era a caridade, como entendia Jesus, obteve como resposta o quê? Benevolência, indulgência e perdão. É a indulgência que nós não temos. Nós queremos que as pessoas sejam indulgentes para conosco, com as nossas limitações, com os nossos equívocos. Mas a indulgência nossa com as imperfeições, com as mazelas, com os erros alheios. Onde fica? Aí a gente já tira a pedra. Mas para nós queremos perdão. É a mesma coisa da oração do Pai Nosso. A gente ora, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Será que nós perdoamos mesmo? Eu não oro assim, eu oro, perdoai as nossas ofensas na medida em que eu perdoar aos meus ofensores. Porque como é que eu posso pedir perdão a Deus para as minhas faltas se eu não perdoo os meus ofensores? Seria justo? O próprio Cristo nos fala que ao fazermos a nossa oferenda, se temos alguma coisa contra o nosso irmão, que nós deixemos na porta do altar, para que depois sim tenhamos com os nossos irmãos, perdoando-lhes as faltas, porque essa será a melhor oferenda a Deus. Autoanálise, analisar as nossas atitudes,
A nossa felicidade será resultado direto de nossas atitudes vivenciadas no nosso caminho. A busca da felicidade é um trabalho constante na busca do autoconhecimento. Foi o primeiro tópico que nós abordamos: autoconhecimento. Descobrir quem somos nós, quais são os defeitos que eu mais carrego, o que eu preciso modificar, e ter determinação para modificar essas atitudes. E aí nós temos que fazer essa autoanálise. O que tem progredido? Honestidade, não querer justificar o porquê de agirmos de determinado modo com certas pessoas. Eu tratei o Reginaldo mal, fui grosso, fui maledicente. Eu fiz isso porque ele veio. Não interessa. O que o Cristo fez? Perdoou a todos. O maior exemplo de humildade e de perdão que nós tivemos entre nós foi o próprio Cristo. Tanto é que ele nos disse perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Se o irmão errar contra mim 200, 300, 400, eu tenho o dever de perdoá-lo. Então nós temos que ser honestos. É hora de assumirmos compromissos e responsabilidades. Entra ano, sai ano, nós só queremos que venha a nós. Nós procuramos uma igreja católica, um culto evangélico, um terreiro de umbanda, ou uma casa espírita, querendo. Mas e o que eu tenho oferecido? Nós temos dois tipos de caridade: a material e a moral. A material nos custa alguma coisa, porque nós precisamos comprar um remédio, uma roupa, uma cesta básica. Mas e a caridade moral? Não nos custa um centavo. Fazer uma prece por aqueles que estão em guerra, fazer uma prece por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, que estão nas avenidas em estado de drogadição, ir fazer uma visita nos asilos, nos hospitais geriátricos, no hospital Eliambote, no hospital, qualquer hospital que seja, para fazer uma prece, orar, dialogar com esses irmãos. O que nos custa? Nenhum centavo. Boa vontade e disposição, só. E é a caridade que nós menos praticamos. Então nós precisamos assumir compromissos e responsabilidades. Coragem de não agir igual aos outros. Lá no meu órgão, lá todo mundo pega como a gente costuma dizer, uma pontinha. O fiscal lá deixa passar e recebe. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. Não é porque o outro age de forma equivocada que eu tenho que seguir o padrão dele. Muitas coisas podem não ser crime para nós, nas leis humanas, porque cada país tem a sua lei, mas aos olhos de Deus, será que nós vamos dormir com a consciência tranquila? Então o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. É o exame de consciência que Santo Agostinho nos pede que façamos todas as noites no capítulo 13 do Evangelho. Hoje alguém vai ter o que reclamar de mim? Alguém vai dormir tendo do que reclamar de mim? Hoje eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance para o meu próximo? Não, hoje eu não fiz nem o bem nem o mal. Não é isso que Jesus espera de nós. Nós não estamos aqui a passeio para ser omisso, nós estamos aqui para agir. Perseverança. Vamos cair, vamos errar, cometer novos equívocos, mas devemos ser perseverantes e continuar na luta. Devemos retomar o caminho correto. Como eu disse, nós não vamos nos tornarmos santos da noite para o dia. Amanhã nós podemos modificar as nossas atitudes, mas depois da manhã pode ser que eu escorregue, que a gente recomece, mas nós temos que tirar o pé do chão. Nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Como diz lá no livro Pequeno Príncipe, sois responsáveis por tudo aquilo que cativas, e assim somos nós na nossa vida. Em cada amanhecer há um novo desafio, um novo teste, uma nova oportunidade. O que nós não podemos é desistir. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes. Não é porque o outro é assim que eu tenho que ser assim. É isso que vai nos diferenciar. Resiliência, capacidade de retomar a vida após as pressões. Todos nós, está lá no capítulo 5 do Evangelho: no mundo só tereis aflições. Por quê? Porque nós somos espíritos retardatários de terceira grandeza,
endividados com as leis de Deus. Estamos aqui para quê? Para expiar. O que é expiação? É pagamento de dívida que nós contraímos para com os nossos irmãos nas vidas passadas. Então, por isso que a gente sofre. Por isso Kardec nos fala no capítulo 5 que o plano de provas e expiações, que a terra é uma terra malsã, é um hospital, é uma escola e é um presídio, uma escola onde nós aprendemos uns com os outros. É um hospital porque estamos aqui para curar o nosso espírito, não estamos aqui para curar o nosso físico. E é um presídio porque estamos aqui presos, pagando as dívidas que nós contraímos no passado. E a hora que nós desencarnarmos é porque chegou o momento de nós saldarmos algumas dívidas. Então, resiliência é a capacidade de superar, de recuperarmos das adversidades. Como diz, eu gosto dessa aqui, resiliência é a incrível arte de se lascar e ainda continuar de pé. É o brasileiro, não desiste nunca. E nós não podemos desistir, nós não podemos abandonar a vida. Quantos irmãos nossos sucumbem através da porta do suicídio por achar a vida difícil e achar que é a solução, e aí lê do engano, porque é aí que os problemas começam, aí que as dores aumentam. Então nós jamais podemos pensar em desistir da vida. Paciência. Levamos 2000 anos de lá para cá, não vai ser de um dia para o outro a nossa mudança. Então tenhamos paciência. As coisas na nossa volta não mudam, o que muda é o nosso olhar sobre elas, gerando em nós um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova atitude. Foi o que eu disse aqui. Nós não podemos querer que o outro modifique, que o outro mude. O dia que nós modificarmos o nosso comportamento, aí nós vamos ver que tudo à nossa volta muda, porque fomos nós quem mudamos. Nós não podemos exigir do outro aquilo que ele ainda não tenha condições de dar, como o outro não pode exigir de nós aquilo que nós ainda não conseguimos. Nós precisamos, sim, renovar as nossas atitudes, fazer a nossa tão famigerada reforma íntima, que a gente fica protelando. Ah, nessa vida eu não dou conta, vou deixar para a próxima encarnação. Tá, e na próxima encarnação? Eu vou nascer em Uberaba, terra espírita, terra religiosa, de vários templos religiosos, espíritas, católicos, evangélicos, ou vou nascer médium lá no Irã, sem poder exercitar a minha mediunidade? E aí? Com que família eu vou nascer na próxima encarnação? Com os meus credores das vidas passadas que estão me esperando para eu ser marido, esposa, pai, filho, irmão? Então nós temos que pensar o que é que nós queremos, deixando passar essa oportunidade. Então nós precisamos gerar o quê? Um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova atitude. Amanhã o Uberaba vai estar do mesmo jeito, mas vai depender do meu olhar, do meu agir. Se eu agir de forma diferente, com benevolência, com indulgência, com perdão, adquirindo valores morais como Kardec nos pede, nós vamos ver que o Uberaba vai estar diferente, porque nós vamos estar com um novo pensamento, um novo sentimento e um novo olhar. Automotivação. Perceba cada mudança e se motive mais. Eu agi assim, hoje não ajo mais. Somos arquitetos do nosso destino, nosso presente é que define nosso futuro. Então é a lei do plantio, é a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho, e que a nossa força de vontade seja mais forte do que a nossa habilidade. Quantas pessoas a gente vê fazendo coisas que nós normais não fazemos, e as pessoas que têm uma deficiência qualquer fazem mais do que nós. Então nós precisamos o quê? Parar de enxugar gelo, tirar o pé do chão e realmente modificar as nossas atitudes. E gratidão. Gratidão significa que a energia recebida deve ser devolvida. Gratidão é o caminho da evolução. Por isso que eu sempre faço questão nas minhas preces iniciais falar do versículo que Paulo de Tarso disse à igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Ou seja,
regozijai-vos. Nós temos que adorar a Deus a todo tempo, louvá-lo a todo tempo, pela chuva, pelo frio, pelo sol, pelo calor, por tudo. Orar sem cessar. Se orando as coisas já estão difíceis, imagina se não orar. Então orar sem cessar, para quê? Para que a gente veja aquilo que nós vimos aqui agora há pouco, para que possamos atrair para junto de nós os bons espíritos, para nos intuir, para nos inspirar no caminho reto, e agradecer, e em tudo dai graças. Hoje nós agradecemos por termos acordado, pelos livramentos que nós já passamos, sem ao menos saber, pelo pão, pela água, pelo teto, pelo agasalho, por termos um lar para voltar, por termos uma família esperando em casa, por termos uma água para saciar a nossa sede, um pedaço de pão que nos espera para alimentar antes de dormir. Quantos não terão nem água, nem uma roupa para trocar, nem um banho para tomar? E a gente muitas das vezes com egoísmo, com orgulho e só com avareza, como saiu para nós no início do trabalho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, de acordo com a teologia clássica cristã, eu já disse isso aqui em outra oportunidade, é exatamente o demônio ou o espírito que aguça em nós o desejo de ter e não em ser. Avareza, Mamon. Então a gente quer cada vez mais. Dezembro nós vamos fazer uma autoavaliação. O que foi conquistado? O que ficou faltando? Para que saibamos sair de nós mesmos e colaborar com mais eficácia no conceito da perfeição. Lembrando que nós não somos esse gatinho que a gente acha que somos, né? Porque na realidade nós somos um leão. Pisou no meu pé, eu rodo a baiana. Mexeu comigo, eu solto os cachorros. É assim que a gente fala. Então nós devemos ter um pouco mais de paciência com os nossos irmãos e não sermos isso. Propósito de renovação. Estamos dispostos a renascer do Espírito, buscando nos aproximar cada vez mais da espiritualidade amiga, por meio do trabalho no bem e da prática da caridade, como Jesus nos ensinou? Estamos dispostos? Nós fizemos essa promessa na virada do ano? Ou só foi feliz ano novo, muita saúde, dinheiro para dar e vender, e até hoje continuamos do mesmo jeito, de 2024? Estamos em 2020, mas continuamos do mesmo jeito que nós éramos em 2024. Do mesmo jeitinho, não mudamos nada. Egoísta, orgulhoso, exatamente, não pisa no meu carro. Somos nós. Então, algumas reflexões. Nós já destinamos ao faminto as sobras da nossa mesa, não é o resto, as sobras. Pelo menos as sobras. Colaboramos com o necessitado sem abrigo? Visitamos alguém castigado pela solidão, num abrigo, num asilo, num orfanato? Abrimos a carteira ao infeliz pela penúria? Usamos nossa influência para amenizar o sofrimento alheio? Favorecemos com a peça de roupa o irmão quase nu? Socorremos o doente sem recursos? Semeamos solidariedade, fé e esperança? Poucas, tirando aqui, abrimos a carteira infeliz que vai dinheiro, às vezes a peça da roupa, mas poucos são, aqui é a questão da caridade material que nós falamos agora há pouco, a maioria é caridade moral, que não nos custa um centavo. O que nós temos feito? Orado por aqueles que estão nos presídios, orado por aqueles que estão em estado de drogadição, que estão nos abrigos, nos asilos, nas ruas, nos hospitais. A gente tem lembrado de orar por eles, dos suicidas, que eu sempre peço, e peço a vocês que passem a orar por isso. São os nossos irmãos mais sofridos, são os suicidas. Por isso que nossa mãe, a mãe de Jesus, cuida deles. Então a receita para a vida, acima de tudo, reparte tuas alegrias com os que choram à tua volta. Serve, trabalha e ajuda, na certeza de que Jesus foi claro e objetivo ao traçar o roteiro do bem, afirmando sem qualquer vacilação: amai a teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos errar muito pouco na vida se a gente fizer isso. Qualquer atitude que eu for tomar com relação ao meu próximo, basta que eu indague a minha consciência: se ele fizesse isso que eu vou fazer agora comigo, eu gostaria? Eu gostaria. Então eu posso fazer. Não, não gostaria. Se eu não gostaria que fizesse comigo, o que eu faço com o outro?
Nossa, acabei de receber uma fofoca aqui agora no WhatsApp do Reginaldo. Vou passar para a Ana Cláudia, para a Elaine e tal. Mas se fosse a fofoca fosse sobre mim, eu ia querer que passasse? Mesmo que fosse verdade, eu não ia querer. Por que eu vou passar dos outros? Por isso que a gente erra tanto. Por isso que a gente sofre tanto. Porque a maior causa do nosso sofrimento é a nossa imprevidência, a nossa incúria, a nossa invigilância. E aí a gente cai, sofre. Então, concluindo, não precisamos iniciar um ano novo para zerar o marcador das nossas atitudes. Todos os dias é uma nova oportunidade de iniciar a vivência do Evangelho. Todo dia, toda hora. Basta que queiramos, basta que tenhamos determinação, basta que paremos de fazer promessas toda virada de ano, promessas que nós não cumprimos. Não tivemos, como vimos no começo, até hoje, coragem e determinação para cumprir. Então, que nós possamos realmente ser fiéis às nossas promessas, que nós possamos realmente rogar a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso único guia e modelo, e da espiritualidade maior do nosso anjo guardião, que possa continuar nos concedendo as ferramentas necessárias diariamente para o nosso crescimento, que não deixemos passar essas oportunidades, rogando toda a proteção dessa espiritualidade maior. Eles nos encontrem com os pensamentos elevados, com os sentimentos voltados para a aquisição desses valores morais que Kardec nos conclama, para que assim nós possamos realmente nos tornarmos seres melhores, para que desta forma nós possamos renovar as nossas atitudes e romper com o homem velho, nos tornando homens novos. Que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, conduzindo-nos de volta aos nossos lares envoltos nesta paz, nesta luz, nessa energia que recai nesse ambiente, neste momento, sendo gratos a Jesus pela presença desses irmãos da pátria espiritual, que aqui compareceram juntamente conosco para aprender sobre as suas lições morais, que ao retorno à pátria espiritual levem o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão, e que possamos ter uma semana abençoada, protegida e amparada pela misericórdia divina. Gratidão.